O assunto mais comentado na cidade nos últimos dias é a preocupação da população com a possibilidade, digamos assim, de ter um aumento do IPTU. O que há de verdade nisso? E usar a expressão verdade me faz pensar, porque a verdade ela é absoluta. A verdade não pode ser subordinada à conveniência, porque aí ela assume um caráter indutivo. E uma meia-verdade, ela dá margem a uma mentira que pode se tornar uma mentira absoluta. Isso acontece quando a gente relativiza a verdade. A verdade é absoluta, independente do meu ponto de vista. E estão relativizando a verdade quando se trata das questões que envolvem a nossa população ou causam impacto na nossa população. Dias atrás, a prefeitura publicou uma matéria, nessa matéria dizendo que um decreto do prefeito definia o reajuste do IPTU a 2,82%. Primeiro que o decreto não define o reajuste, o que define o reajuste é a lei, é o Código Tributário. No caso, um artigo de minha autoria, que é o artigo número 230 do Código Tributário, que o projeto do prefeito, tão comentado projeto do Executivo, que estabelece a PGV, quer derrubar. Se fosse a lei do Executivo já valendo, da PGV, hoje não seria 2,82, não poderia se adotar o IGPM, teria que se adotar o IPCA. E aí sabe quanto seria? 5,17%. Então, o mérito não é de um decreto do Executivo, o mérito continua sendo do nosso artigo, da nossa proposta, que uma vez aprovada por esse plenário é lei. E por que isso? Retroagindo rapidamente, se hoje o IGPM é o herói, em 2019 o IGPM foi o vilão do reajuste, porque Itupeva pagou em 2019 o maior reajuste da região, em mais de 10%, enquanto Jundiaí estava na casa de 3,6%. Mas por que isso? Será que a prefeitura define como quer por um decreto? Não, existe um índice oficial que vai calcular esse reajuste. Eu não estou falando de aumento, estou falando de reajuste, que é a compensação daquela perda inflacionária. Quem tinha R$500 em setembro do ano passado, em setembro desse ano, os R$500 já não vale mais 500, vale menos, talvez 480, não sei, 490. Como eu faço para saber? Aí entra um índice oficial que vai fazer essa correção. É para isso que servem os índices oficiais, mas eles são flutuantes. E por que são flutuantes? Porque cada um, ele vai avaliar um determinado segmento. Às vezes o IGPM está 8%, 7%, o INPC 5%, o IPCA está 3% e assim por diante. É apenas um exemplo. Foi exatamente o que aconteceu em 2019. Aí eu fiz essa proposta estabelecendo 3 índices oficiais, devendo o município adotar o índice mais baixo. Isso para garantir para a nossa população que Itupeva sempre vai pagar o reajuste mais baixo. Mas esse projeto da PGV, ele tira esta garantia. Se hoje o Executivo pode, né, publicar uma matéria como essa, não poderá no ano que vem, a menos que contar com a sorte, ou a menos que haja algum vidente para prever o futuro. Tampouco pôde fazer no ano passado também, por quê? Porque no ano passado o município não observou a lei, era para adotar o menor, adotaram o maior, eu tentei investigar e não pude, senão o município teria que devolver dinheiro para a população. Então, eu volto a frisar o conceito da verdade. O conceito da verdade precisa ser absoluto. Meias verdades acabam se tornando uma mentira inteira. Então nós precisamos trazer clareza. Aí eu vi muita gente aplaudindo o Executivo por garantir 2,82. Não, o mérito é da lei que o Executivo quer derrubar. Então, se a lei não serve, então eu não posso receber aplausos advindos desta lei. Há uma grande contradição aí. Então, ou o município é a favor da minha lei, colhe os louros, né, por ela, ou então vai derrubar a minha lei e explicar por que a lei é ruim. Estão tirando a garantia de que Itupeva vai
continuar tendo o menor reajuste. Essa é a minha lei e eu tenho certeza, já conversei com vários colegas, hoje se torna uma pauta dessa casa, a maioria já sinalizou que vai aprovar nossa emenda, suprimindo esse artigo, que é uma aberração, que prejudica a população, e nós teremos a continuidade desta lei, que vai garantir sempre o menor reajuste para a nossa população. Muito obrigado a todos.